Aqui estamos nós para a segunda aula. Esta aula é muito baseada na anterior. Portanto, se por acaso não a viram, aconselho-vos a irem ver a aula anterior. Temos que saber estar preparados para as emergências antes de as receber. Agora, eu vou-vos dar um plano geral do que é receber um paciente de emergência. Depois para a frente o curso será com casos já mais pormenorizados e específicos. No entanto, agora vamos ter uma abordagem geral. Porque receber uma emergência não é estar num consultório à espera de uma consulta. É totalmente diferente. Temos de ter uma atitude. Na maior parte das vezes, os casos mais frequentes dizem respeito. 60% a trauma. Trauma por atropelamento, pontapés, faca, bala, tiro, o que seja. Choque de várias etiologias. E choque é um dos síndromes mais importantes em medicina de urgência e medicina intensiva. E vão ver que a maior parte dos nossos pacientes vão ter situações de choque. E outras patologias, nomeadamente doença de Addison, diabetes cetoacidótico ou outras patologias que vão aparecendo. Quando vocês recebem um paciente na sala de emergência, têm que ter regras básicas fundamentais para lidar com esse paciente. Primeiro, assumam que a lesão é mais grave, até prova em contrário. Pensem sempre que existem consequências pansistémicas, ou seja, se vocês estão a receber um paciente com uma fratura de fémur, pensem que esse paciente pode ter uma hemorragia de tal maneira grave que põe em risco a vida. O paciente pode morrer por hipovolémia, por não ter líquidos em circulação, não ter fluidos suficientes. Sempre que vocês usam manobras de ressuscitação de fluidos, ressuscitação cardiopulmonar, o que seja, têm que reavaliar o paciente sempre. Não fiquem descansados, só porque ele já está melhor. O exemplo típico é aquele cachorro com gastroenterite que chega de emergência, prostrado, quase em coma. Que vocês começam a dar fluidos. Colocam uma via intravenosa, administram fluidos por via intravenosa e o paciente começa a recuperar. O paciente começa a ficar mais alerta. De repente, o seu cérebro começa a receber fluidos, começa a receber glucose, começa a receber oxigênio. E o paciente começa a ficar mais bem disposto, ao ponto de começar a abanar a cauda. Não é raro que esses pacientes, passado 30 minutos, fiquem piores novamente. Se vocês dão-lhe os fluidos, melhoram o paciente e não o reavaliam num tempo útil, esse paciente vai piorar e vai provavelmente morrer. E usem sempre monitorização apertada. Têm que saber com muita frequência. Temperaturas, frequência cardíaca, frequência respiratória. Como é que o paciente está de estado mental? Está alerta? Está deprimido? Está a dormir ou está em coma? Portanto, monitorização é fundamental para vocês saberem se a vossa terapia está na direção certa. Se vocês estão a fazer um plano terapêutico, se vocês estão a fazer um tratamento e o paciente não está a responder conforme vocês achavam que deveria ser o mais correto ou o esperado, pensem noutra causa qualquer. Portanto, sempre que um paciente não responde da forma que vocês achavam que seria a correta, vocês devem pensar numa alternativa, no que é que possa estar a passar. Mais. Assumam sempre que o vosso paciente, após um trauma, está a perder sangue. Não sabemos aonde, mas vamos procurar. Devemos fazer o contrário. Devemos provar que não há nenhuma hemorragia. Não é provar que existe hemorragia. É provar que não existe nenhuma hemorragia. Na maior parte das vezes, em medicina de emergência, precisamos ter uma terapêutica muito agressiva. É espantoso, mas na maior parte das unidades de cuidados intensivos e nos serviços de emergência, os pacientes estão hipovolémicos, recebem poucos fluidos. Nós devemos ser o mais agressivos possíveis, tendo em conta as necessidades do paciente. E se vocês optarem por aí, desenvolver protocolos de trauma, porque nem toda
nem todos os médicos veterinários estão preparados para usar um método de atuação. Eu vou-vos agora falar sobre o que é métodos de atuação, porque os exames de urgência baseiam-se sempre nos tradicionais A, B, C, D. Ou seja, nós vamos dividir o nosso exame de urgência em avaliação primária e avaliação secundária. A avaliação primária é a mais importante do ponto de vista imediato. É aquilo que vos vai permitir identificar tudo o que põe em risco de vida do vosso paciente nos primeiros minutos. A avaliação secundária já vai ser mais pormenorizada e já vamos ter mais informações. Bem, se vocês trabalham num local que recebe muitas emergências, ajuda bastante a vocês classificarem os vossos pacientes por cores. Isto deve ser feito por uma recepcionista ou um enfermeiro de triagem. Não precisa de ser um médico veterinário a fazê-lo. Eles têm que ter formação para isto. E cabe a vocês, médicos veterinários, darem a formação àqueles que trabalham com vocês em medicina de emergência e terapia intensiva, ou cuidados intensivos, mais corretamente. Nós, médicos veterinários, não conseguimos trabalhar sozinhos. Temos que trabalhar numa equipa. E essa equipa, muitas das vezes, é formada por não médicos. E esses não médicos têm que ter formação. E essa formação somos nós, médicos veterinários, que lhe vamos dar. Então, podemos classificar os nossos pacientes em vermelhos. Vermelhos são aqueles que têm risco de vida imediato. São aqueles que têm que ser vistos agora. Não podem esperar nem um minuto. Um paciente que tenha uma obstrução da via aérea tem que ser visto agora. Um paciente em paragem cardiorrespiratória nos últimos minutos. Tem que ser visto agora. Pacientes azuis têm risco de vida em qualquer momento, mas podem esperar um minuto ou dois. Uma hemorragia ativa. Tenho que salientar que se for uma hemorragia arterial, é um paciente de código vermelho. Se for uma hemorragia venosa, então temos um paciente de código azul. Pacientes de código amarelo. Não há risco de vida nos próximos minutos, mas temos que os tratar. Pode esperar 30 minutos, pode esperar 1 hora no máximo. Um exemplo, um paciente com uma obstrução intestinal. Os pacientes verdes são pacientes estáveis, que podem esperar. Provavelmente nem precisavam de entrar de urgência, mas são vistos nas próximas horas. Pacientes de código preto, não podemos fazer nada por eles ou esperam a eutanásia. São pacientes que não vamos perder muito tempo com eles, no entanto, devemos assegurar o seu bem-estar. São pacientes que, se por qualquer motivo não podem ser eutanasiados, de imediato, devemos no mínimo assegurar que não têm dores e tratá-las nesse sentido. Bem, a avaliação em urgência começa nos cuidados pré-hospitalares, na triagem. Isso será assunto para um outro módulo, de preferência, porque é muito específico. Mas, como eu já vos disse, a avaliação primária é o mais importante. E é neste bocado da avaliação em urgência que nós nos vamos centrar nos próximos minutos. A avaliação primária tem como objetivo identificar e tratar as lesões que põem em risco a vida do paciente. Deve ser rápida. De uma forma geral, não deve demorar mais de 60 segundos. É realizada pelo chefe de equipa. O chefe de equipa deve ser a pessoa mais competente, que infelizmente nem sempre acontece, mas deve ser a pessoa mais competente. É baseada nos clássicos A, B, C, D. A de via aérea, B de respiração, C de circulação e D de déficits neurológicos ou déficits anatómicos. Permite a classificação dos pacientes também, é óbvio. Vimos os códigos anteriores e foi com base nisso que nós os classificamos. Deve ser feita de forma sistemática e ordenada. Não podemos andar a saltitar da ponta do focinho para a ponta da cauda. Agora tem uma lesão aqui na pele sobre o fémur. Temos aqui um olho que não está normal. Não podemos andar a saltitar. Tem que ser sistemática e ordenada.
deve ser feita sempre da mesma maneira. E só paramos de fazer esta avaliação primária de forma sistemática e ordenada se o paciente entrar em paragem cardiorrespiratória. Aí avançamos para uma reanimação cardiopulmonar e isso justifica, como é óbvio, pararmos a nossa avaliação primária. O objetivo da avaliação primária é averiguar a perfusão e oxigenação dos tecidos do nosso paciente. O que é fundamental para mantermos o nosso paciente vivo é que todas as células do seu organismo recebam fluidos, nutrientes e oxigênio. Neste acesso inicial, vamos verificar várias coisas. Podemos ter uma visão mais abrangente do estado do paciente, mas não se esqueçam que o importante é saber se o paciente vai morrer nos próximos minutos. E é isso que nós vamos contrariar. Portanto, com a avaliação primária, nós vamos determinar qual é a possibilidade de recuperarmos o nosso paciente e mantê-lo vivo nos primeiros 60 segundos, 5 minutos. Mas bem, no nosso A, temos a via aérea. Deve ser assegurada a todo o custo. Não conseguimos manter um paciente vivo se ele não tiver uma via aérea a funcionar. Os fins justificam o meio. Cuidado, muitos pacientes têm acumulação de vômitos, de saliva, sangue, coágulos, o que seja, na boca e impede-lhes a respiração. Dou-vos o exemplo, mais uma vez. O cachorro com gastroenterite está extremamente hipovolémico, desidratado, ao ponto de entrar em coma ou pré-coma e vomita. Ao vomitar, se não tem forças suficientes para que o vómito saia cá para fora, o vómito vai ficar no pós-boca, impedindo assim a respiração. Se ele está em coma, não vai demonstrar cá para fora nenhum esforço para respirar. Sendo assim, esse paciente vai asfixiar e nós nem vamos dar conta. Portanto, a via aérea deve ser avaliada em qualquer paciente. Fazer um exame correto da laringe e de traqueia, com particular atenção à sua posição. A traqueia deve estar sempre no meio do pescoço e não deve estar nem lateralizada nem para a esquerda nem para a direita. Se ela estiver de lado, algo está mal. Se vocês olharem para a zona da laringe e da traqueia e durante a respiração do paciente verem a encher e a esvaziar, portanto a pele a encher e a esvaziar, possivelmente temos uma ruptura na laringe e devemos tratá-la o mais rápido possível. Sempre que o paciente esteja inconsciente, temos que colocar um tubo na traqueia desse paciente. Mesmo que aparentemente ele esteja a respirar bem. Pacientes inconscientes implica tubo endotraqueal. De uma forma geral, qualquer paciente em situação de emergência beneficia de receber oxigênio. Portanto, não custa nada. Enquanto estamos a fazer a nossa avaliação primária, assegurarmos que estamos a dar oxigênio ao nosso paciente. Se ao fim da avaliação primária ele não necessitar de mais oxigênio, podemos parar. Mas, na dúvida, é preferível administrarmos oxigênio, porque muitos dos nossos pacientes vão beneficiar do oxigênio. Pois bem, como eu vos disse, via aérea deve ser assegurada de qualquer maneira. Quando vocês veem os paramédicos na rua a socorrer alguém, se essa pessoa não está a respirar bem, o que é que fazem? Colocam uma máscara na cara dessa pessoa e vão ajudar essa pessoa a respirar com um ambu. Nós devemos fazer o mesmo na nossa prática clínica e quando falarmos de via aérea mais à frente, eu vou reforçar esse ponto. Okay? A seguir passamos para a respiração, nosso B. Bem, primeiro, o nosso paciente está a respirar ou não? É uma informação útil, como vocês podem calcular. Saber se ele está a respirar de forma eficaz ou não. Saber qual é a frequência respiratória. Ele está a respirar 20 vezes por minuto, está a respirar 60 vezes por minuto, está a respirar 100 vezes por minuto ou 5 vezes por minuto. Isto é fundamental para nós vermos o esforço desse paciente. Qual é o seu padrão respiratório? Tem uma taquipneia,
e vamos rever um pouco os nossos conceitos. Taquipneia quer dizer que temos um aumento da frequência respiratória. Está hiperpneico. Hiperpneico quer dizer que aumenta a amplitude da respiração, ou seja, um taquipneico respira mais vezes. Um hiperpneico pode respirar o mesmo número de vezes, mas de forma mais profunda. Isto é totalmente diferente. Leva a patologias diferentes. Se temos uma dispneia é quando há uma alteração errática da inspiração e expiração. Ou seja, não há uma lógica. Isto é uma dispneia. Não está de forma mantida. Não é uma constante. Depois a dispneia pode ser inspiratória, ou seja, é a inspiração que está afetada. Pode ser expiratória. Portanto, o esforço está na expiração. Ou pode ser mista, em que estão ambas afetadas. Isto vai ser fundamental para nós sabermos aonde é que está o problema. E quando falarmos de patologias respiratórias, nós vamos ver bem a distinção entre elas. Depois, o esforço respiratório. O nosso paciente está numa posição ortopneica. O que é isso? Basicamente é cabeça estendida e membros anteriores afastados. O objetivo desse paciente é aumentar a sua superfície pulmonar para melhorar a sua respiração. Portanto, isso é uma evidência de esforço respiratório. As comissuras labiais estão projetadas para trás. Isto aumenta. O objetivo do paciente ao fazer isso é aumentar a entrada de ar. Portanto, vamos verificar também como é que está. Portanto, há uma série de sinais que nos vão levar a localizar o problema a nível da respiração. Se o problema está a nível da via aérea, nós temos que assegurar uma via aérea. Se o problema está a nível da respiração, nós vamos ter que fazer manobras terapêuticas a nível de respiração. E não se esqueçam, qualquer paciente com problemas de vias aéreas, problemas de respiração ou problemas de circulação, beneficia de oxigênio. Portanto, vamos manter o oxigênio. Continuando a nossa avaliação da respiração, verificar a simetria da caixa torácica. O tórax está simétrico ou há alguma parte do tórax que está metida para dentro ou saída? Procurar feridas torácicas, por mais pequenas que sejam, podem nos dar complicações graves. Se vocês veem uma ferida no tórax que penetra até à cavidade, então deve ser tamponada. Devemos parar essa entrada e saída de ar imediatamente. Utilizar os nossos estetoscópios. O estetoscópio é extremamente útil. Fazermos auscultação pulmonar e nunca se esqueçam, deve ser feita dos dois lados. De preferência, devemos conseguir auscultar pelo menos 4 quadrantes. Cranial direito, cranial esquerdo, caudal direito, caudal esquerdo. Assegurar que ouvem sons respiratórios em todos os quadrantes pulmonares. Porque vocês podem localizar o problema da respiração só num dos quadrantes, o que vos vai ajudar a definir a terapia. Agora, entramos na circulação. Bem, o C de circulação. Como é que nós vamos avaliar a circulação? Primeiro, mucosas. Como é que estão as mucosas? Estão pálidas, amarelas, congestionadas, azuis, rosa, o que seja. Todos nós já tivemos que lidar com isso, mas a avaliação das mucosas é extremamente útil. Tempo de repleção capilar. Vocês vão até à mucosa, carregam e é o tempo de voltar a encher os capilares. Carregam na mucosa até ficar branco, libertam e os capilares voltam-se a encher. Esse tempo de repleção capilar não deve ser superior a 2, 3 segundos. Dá-nos uma ideia da quantidade de sangue que os capilares têm disponíveis, se há fluidos a chegar até às mucosas. Tenham em conta que se o paciente estiver anémico, pálido
mucosas brancas ou mesmo amarelas, ou mesmo azuis, não vão ter uma percepção correta do tempo de reflexão capilar. Tempo de reenchimento jugular. O que é isso? Basicamente, é fazermos garrote na jugular do nosso paciente e vermos quanto tempo demora a encher. É extremamente útil esta manobra pequenina e simples, porque se vocês olharem para a jugular do paciente e se virem logo a jugular, algo não está bem nesse paciente. Não é normal as nossas jugulares, nem a dos nossos pacientes, estarem constantemente engurgitadas. Aí vocês já vão ter uma ideia do que é que se pode estar a passar no paciente. Se a jugular não se vê e vocês carregam na jugular e essa jugular até ficar engurgitada demora mais do que 4 segundos, provavelmente esse paciente tem poucos líquidos em circulação. Portanto, vocês vão necessitar de lhe dar muitos líquidos. É uma maneira muito simples, não extremamente fiável, de vocês saberem como é que está a pressão venosa do vosso paciente. Uma coisa é certa. Se vocês tiverem um paciente que, quando entra de urgência, tem uma jugular já muito engurgitada sem fazerem um garrote, é porque ou tem um aumento da pressão intratorácica, que está a fazer com que o sangue se acumule na jugular e não consiga descer. Por exemplo, uma massa no tórax, um pneumotórax, uma efusão pleural, um derrame de pericárdio, leva-vos a isto. São tudo situações que nós temos que atuar de imediato e que podemos tratar, ou pelo menos ajudar o nosso paciente com pequenas intervenções terapêuticas. Se outra das causas de engurgitação da jugular seria uma insuficiência cardíaca, temos que atuar conforme. Se o paciente chega, vocês fazem o garrote da jugular e demora muito tempo a engurgitar, vocês já sabem, esse paciente tem poucos fluidos. Não se esqueçam que 80% dos fluidos dos nossos pacientes estão no lado venoso da circulação. Portanto, ao avaliarmos uma veia importante como a jugular, nós podemos avaliar a quantidade de fluidos que estão em circulação. Portanto, vimos agora uma maneira simples, barata, rápida, de termos uma ideia da nossa função cardiovascular. Continuando. Auscultação cardíaca. Mais uma vez, usamos o nosso estetoscópio. Vamos ouvir o coração. Tem sopros cardíacos? Não tem sopros cardíacos? Qual é a frequência cardíaca? Está taquicárdico? Ok. Qual é a causa dessa taquicardia? A razão número 1 de taquicardia em pacientes em emergência é hipovolémia, diminuição dos líquidos em circulação. A razão número 2 é dor. Portanto, nós, ao termos um paciente com taquicardia, temos que investigar de imediato o que é que está a causar. Se possível, ligar um eletrocardiógrafo. Vamos procurar arritmias. Procurar outras alterações do ritmo cardíaco. Para a avaliação da circulação, também podemos medir e devemos a temperatura. Medir a temperatura retal, é o que normalmente nós fazemos, mas também, muito importante, medir a temperatura periférica. Como é que nós medimos a temperatura periférica? Com um termómetro normal, o mesmo que usamos para a temperatura retal, e colocamos entre os dígitos do paciente. E vamos medir o número. A diferença entre temperatura retal e temperatura periférica dá-nos aquilo que nós chamamos temperatura delta. Essa diferença nunca deve ser superior a 3 graus. Que informação é que a temperatura delta nos dá? Bem, reparem, se vocês têm um paciente que tem uma temperatura retal de 38 graus e uma temperatura periférica de 33, a temperatura delta vai ser quanto? Exato,
5 graus. É superior aos 3. Isso quer dizer que, perifericamente, o paciente não está a receber o mesmo fluxo sanguíneo. Portanto, temos uma hipoperfusão periférica. É um paciente que está num estado de compensação do choque. Ou seja, ele está a manter fluxos sanguíneos para os órgãos mais importantes, mas para a periferia não está a conseguir manter a perfusão. Não mantendo a perfusão, baixa a temperatura periférica. Quer dizer que esse paciente precisa de fluidos imediatamente. Portanto, é uma maneira simples também de avaliarmos a circulação dos nossos pacientes. Continuando, avaliação de pulso. Outra das coisas importantes que nós às vezes esquecemos. Primeiro, qual é a frequência de pulso? Quantas pulsações nós sentimos por minuto? Qual é o seu sincronismo? O que é o sincronismo de um pulso? Basicamente, é nós medirmos ou sentirmos uma onda de pulso com os dedos e, ao mesmo tempo, estarmos a ouvir o batimento cardíaco. Se houver um correto sincronismo entre batimento cardíaco e onda de pulso, que nós somos capazes de sentir, temos um sincronismo. Caso haja um batimento cardíaco e não haja onda de pulso, então esse paciente tem, no mínimo, uma arritmia. Ou seja, tem um batimento cardíaco que não se traduz numa onda de pulso. A qualidade do pulso, forte, fraco, normal, dá-nos uma ideia geral de como está o pulso. Não serve só para nos basearmos e para fazermos o diagnóstico, mas temos uma ideia. A localização do pulso, fundamental. Onde é que estamos a sentir o pulso? Se estamos a sentir o pulso na artéria femoral, ok. É bom que a gente sinta o pulso na artéria femoral, mas não é suficiente. Para nós termos umas pressões sanguíneas aceitáveis, nós queremos sentir o pulso no tarso. No mínimo. Alguns estudos têm demonstrado que pessoas com alguma experiência conseguem sentir o pulso a nível tarsal. A localização de pulso é extremamente importante. Vamos saber onde é que estamos a sentir o pulso. Nível femoral ou a nível tarsal. O que nós queremos para o nosso paciente, e o ideal, é que a gente seja capaz de sentir o pulso a nível tarsal. Okay? Alguns estudos têm demonstrado que quando nós sentimos o pulso a nível tarsal, quer dizer que o paciente tem pelo menos uma pressão sanguínea média, arterial média, à volta dos 80, que é aquilo que nós queremos. Para sentirmos o pulso a nível femoral, basta termos uma pressão arterial média de 60. É baixa. Para ouvirmos os batimentos cardíacos, temos que ter uma pressão arterial média de 40. Extremamente baixa, como vocês podem compreender. Portanto, aquilo que nós queremos, idealmente, é sentir pulsos a nível tarsal. E de tudo vamos fazer para que o nosso paciente tenha pulsos tarsais. Ok, depois entramos então no D, nos déficits neurológicos ou defeitos anatómicos. Aqui devemos ter particular atenção aos níveis de consciência. O nível de consciência é um dos pontos mais simples que nós podemos usar para determinar a perfusão cerebral. Um paciente que tem um estado de alerta tem que ter uma boa perfusão cerebral. O paciente que está mais deprimido, não responsivo, possivelmente é por diminuição da perfusão cerebral. Eu, nestas alturas, gosto de avaliar sinais de traumatismo craniano, sinais de edema cerebral. Para isso, vamos utilizar as nossas escalas de coma, que quando falarmos de problemas cerebrais, iremos mencioná-los. Vamos falar do tamanho da simetria e simetria pupilar, reflexos pupilares e, para mim, também é extremamente útil determinarmos se temos uma lesão da espinal medula grave, ao ponto de podermos falar com o proprietário antes de gastar muito dinheiro para ele decidir se quer continuar ou se prefere acabar devido ao mau prognóstico das lesões. Como essa que vocês conseguem ver facilmente. Se este paciente tiver
um pneumotórax grave, uma hemorragia pulmonar, nós não devemos, ou pelo menos devemos dar essa opção ao proprietário, avançar para tratamentos de respiração mais agressivos, tendo em conta que a recuperação neurológica deste paciente é pouco provável. Pois bem, no fim da avaliação primária, e não se esqueçam que nós estivemos a falar dos primeiros 60 segundos que o paciente entrou, devemos ser capazes de ter um controle da via aérea. A via aérea é fundamental para assegurar uma boa ventilação e oxigenação, porque reparem, eu quero que o meu paciente receba oxigênio na ponta do pé. Para a ponta do pé receber oxigênio, o que é preciso? Primeiro, o oxigênio tem que estar aqui, cá fora, no ar. Tenho que inspirar. Portanto, eu tenho que ter uma via aérea até à minha traqueia correta. Na traqueia vai chegar à zona da carina e dividir-se nos dois brônquios. Portanto, eu tenho que ter umas vias aéreas corretas. O oxigênio vai ter que chegar até aos alvéolos. Para isso, eu tenho que ter uma respiração correta. Portanto, eu tenho que ter um movimento respiratório. A seguir, o oxigênio dos alvéolos vai ter que passar para os capilares pulmonares. Para isso, eu tenho que ter um fluxo sanguíneo, uma perfusão pulmonar correta. Para isso, eu preciso ter uma hemoglobina em níveis normais para me transportar o oxigênio. A seguir, eu tenho que ter uma boa pressão sanguínea para sair dos pulmões e ir até à ponta do meu pé. A seguir, as células que estão na ponta do meu pé têm que ter a capacidade de receber o oxigênio e entregar o CO2. A hemoglobina, mais uma vez, vai agarrar no CO2, vai voltar a transportar até aos pulmões. Se tivermos umas boas pressões sanguíneas, vai chegar aos pulmões, libertá-lo nos alvéolos, dos alvéolos para os meus brônquios, dos meus brônquios para a minha traqueia e cá para fora. Portanto, a avaliação primária vai fazer com que o oxigênio chegue a outros locais, vai fazer com que o CO2 saia cá para fora. Portanto, a avaliação primária temos que ter controle da via aérea, senão o nosso paciente não vai sobreviver. Também, na avaliação primária, temos que ter controle da circulação. Portanto, nesta altura, devemos ter já vias intravenosas preparadas para avançar. Há pacientes que precisam de 2, de 3. Depois falamos concretamente disso. Se necessário, colocar uma via central, utilizar uma jugular, utilizar uma veia femoral. Temos de fazer colheita de sangue para analíticas. Hemogramas, proteínas totais, glucoses, creatininas. Eu quero é saber os valores importantes. Glucose, lactato, gases sanguíneos, ionograma. Isso é importante. E, durante a avaliação primária, referente ao controle da circulação, temos de ter controle das hemorragias externas. O nosso paciente não pode estar a sangrar ao fim destes 60 segundos. Temos que fazer o que for necessário para parar. Claro, conforme também a gravidade da hemorragia. Portanto, no fim da avaliação primária, eu tenho que identificar se o meu paciente tem estes problemas. Pneumotórax de tensão. Pneumotórax de tensão é dos mais graves de todos e causa a morte ao paciente em poucos minutos. Temos que atuar rapidamente. Tamponamento cardíaco. O meu coração, se tiver líquido à volta do pericárdio, não vai conseguir bombear corretamente. Tenho que estar preparado para decidir se tenho que fazer uma toracotomia de urgência. Identificar feridas cardíacas. Ruptura do átrio acontece com alguma frequência. Ruptura de vasos. Ruptura de lóbulos pulmonares. Estar preparado para avançar para uma laparotomia de emergência. Por perfuração de grandes vasos, por termos uma lavagem peritoneal diagnóstico positiva e ativa. Estes pormenores nós vamos vê-los mais à frente também. No fim da avaliação primária, eu tenho que ter a capacidade de responder a estas perguntas. Pressões sanguíneas. Como é que está a pressão sanguínea do meu paciente? Frequência cardíaca. Frequência respiratória. Temperatura central, retal e periférica. Oximetria.
Eletrocardiograma. O meu paciente está a produzir urina ou não? Para isso precisamos de sondas urinárias. Se for necessário, para fazermos uma descompressão gástrica, termos uma sonda nasogástrica colocada. Se necessário, nem sempre é, em emergência, sabemos a pressão venosa central. Útil, mas nem sempre precisamos. E se o paciente não estiver a respirar de forma efetiva, temos que iniciar ventilação assistida, que é simples e barato de se fazer. Só requer trabalho da nossa parte. Bem, acabaram-se os primeiros 60 segundos. Podemos respirar um bocadinho. O nosso paciente está vivo ao fim de 60 segundos e a nossa avaliação primária determinou se precisávamos de fazer outros procedimentos ou não. Se o paciente está controlado nos primeiros 60 segundos, então avançamos para a avaliação secundária. É um exame rápido também, mas mais completo. É nesta altura que nós vamos determinar se precisamos de fazer raio-x ou não, ou fazer um ultrassom ou não. Nos primeiros 60 segundos não fazemos raio-x. Nos primeiros 60 segundos não fazemos ultrassons. Não há justificação nenhuma para pegarmos num paciente e levá-lo a correr para o raio-x. Corremos riscos desnecessários ao fazê-lo e somos nós que pomos em risco a vida do paciente ao fazê-lo. Todas as situações que põem em risco de vida os nossos pacientes de forma imediata não necessitam de outros meios para o diagnóstico, a não ser um bom exame físico da nossa parte. Na avaliação secundária, vamos verificar tudo o que fizemos para trás. Podemos usar aquilo que nós chamamos uma mnemónica de a crash plan, em que vamos ver todos estes itens, mas agora temos tempo, temos calma. Podemos ir ver como é que estão os membros. Uma fratura de fémur, uma fratura de radicúbito, como é que está o abdômen, como é que está a coluna vertebral, como é que está a cabeça, outros nervos. Portanto, podemos rever tudo novamente e ir com mais calma. Tenham em conta que os nossos pacientes estão constantemente a mudar. Temos que fazer reavaliações periódicas e intensas. Se conseguimos estabilizar o nosso paciente agora, não quer dizer que daqui a 10 minutos esteja estável. Se o estabilizarmos agora, daqui a 10 minutos temos que o verificar. Ou se calhar ao fim de 5 minutos, ou se calhar ao fim de meia hora. Mas temos que ter uma reavaliação periódica e intensa. Chama-se terapia ou cuidados intensivos porque realmente são intensos. Não é porque temos uma sala com esse nome. Não é porque colocamos os pacientes que achamos que estão piores. Não. É da nossa responsabilidade assegurar que esses pacientes têm uma monitorização intensa. Às vezes é necessário estarmos o tempo todo sentado ao lado deles. Ao fim desta avaliação, agora sim, das duas uma, ou transferimos para outros serviços, se for necessário, uma vez que o paciente já está mais estável, já está controlado, ou avançamos para a resolução cirúrgica, se necessário, ou então avançamos para uma hospitalização na unidade de cuidados intensivos. Mas é só após estas avaliações é que nós vamos decidir. E eu espero conseguir-vos transmitir daqui para a frente como resolver estes problemas, qual a necessidade de transferir para outros serviços, qual a necessidade de ficar hospitalizado e como atuar em cada uma das situações. O objetivo desta aula era preparar-vos para tudo o que possa entrar pela porta. Preparar-vos para receberem qualquer emergência. A seguir vamos ver como atuar em cada uma das situações.